A liga inteira cometeu um erro fatal ao permitir esse trunfo dos Warriors, mas agora é tarde. Jonathan Kuminga está de volta com um pacto que fortalece o Império. E, sinceramente, essa é apenas uma das 3 razões pelas quais os Warriors são a ameaça mais subestimada da atualidade. Então, vamos direto para o primeiro grande motivo dessa reviravolta. O impasse tenso envolvendo Kuminga finalmente chegou ao fim. O prodígio aceitou um acordo de 2 anos e 48 milhões e meio de dólares para ficar, o que é um golpe de mestre. O mais crucial de tudo é o contrato que ele recusou. Se ele tivesse aceitado a oferta de 1 ano e 7 milhões e 900 mil dólares, isso incluiria uma cláusula de bloqueio de trocas, tornando-o totalmente livre no próximo verão. Isso teria sido uma verdadeira catástrofe para a dinastia dos Warriors, pois eles estariam na beira do abismo, arriscando perder essa arma secreta por absolutamente nada. Em vez disso, o novo pacto prende por pouco mais de 24 milhões anuais, o que não apenas garante sua lealdade, mas transforma seu contrato em um trunfo valioso para trocas. Se o Império de Golden State decidir descartá-lo, poderiam usá-lo no limite do prazo, obtendo um arsenal pesado para a guerra dos playoffs. Isso é vital, pois o nome dele ecoou nas sombras dos rumores durante todo o verão. Dizem em uma troca épica, enviando Malik Monk e uma escolha protegida de primeira rodada de 2030. Mas Golden State rejeitou o talento de Monk sem hesitar. Os Phoenix Suns também tentaram invadir essa batalha, seduzindo Kuminga com 4 anos e 90 milhões de dólares, mas nunca tiveram coragem de avançar nas negociações reais com Golden State. E então temos os Brooklyn Nets transbordando espaço financeiro nessa temporada, que incrivelmente nem se atreveram a fazer uma proposta, o que foi, honestamente, um choque absoluto. Mas eis o motivo dessa aura gigantesca em torno de Kuminga fazer sentido. O que ele fez na segunda rodada, após Curry cair com aquela lesão, foi simplesmente lendário. Durante aquelas 4 batalhas finais contra Minnesota, ele despertou um poder que ninguém poderia ter previsto. 24,3 pontos por jogo, quase 39% de longe, e uma precisão letal beirando 64%. Essas estatísticas esmagaram completamente o seu desempenho de toda a temporada regular. Foi a aprovação perfeita para ele se coroar como a futura estrela da liga, e ele cumpriu seu destino. Então, você pensaria que os Warriors o teriam blindado imediatamente, certo? Errado. O problema é que, com Curry saudável, o comandante Steve Kerr recusava-se a confiar em Kuminga nos maiores confrontos do ano. Kerr não o deixava pisar na arena por um único minuto. Ele mal viu a luz do campo naquela primeira rodada contra Houston e também foi banido dos jogos do torneio de repescagem. Essa rejeição fraturou uma relação já desgastada, sendo o grande motivo pelo qual Kuminga quase abandonou o Império. Ele só quer tempo de batalha para evoluir, pois é um guerreiro com todos os dons físicos, tamanho e explosão, domínio da bola, exalando uma aura inegável de superestrela. Ele só precisa de mais tempo na arena para forjar sua resiliência mental. E esse é o verdadeiro obstáculo. Marcar pontos nunca foi a fraqueza de Kuminga. São os fundamentos ocultos: rebotes, cobertura defensiva e instinto de batalha. Foi isso que acorrentou seu potencial. Essas falhas já assombravam seu jogo antes mesmo de Golden State recrutar Jimmy Butler. Mas a chegada triunfal de Butler transformou sua busca por minutos em um verdadeiro inferno. Kerr já confessou: misturar Butler e Kuminga na mesma arena é um campo minado, elevando a tensão. Agora os guerreiros encaram uma encruzilhada. 2 rotas mortais. Podem apostar tudo, concedendo-lhe minutos gloriosos nesta temporada épica, o que acalmaria o vestiário e despertaria a fera lendária que ele nasceu para ser neste esquadrão, ou usá-lo como isca no começo, fazendo sua aura de troca brilhar, para então sacrificá-lo no prazo final por um guerreiro de impacto devastador. Um parceiro perfeito para Steph, Draymond e Butler numa cruzada implacável nos playoffs, com o turbilhão chamado Kuminga finalmente domado e resolvido. Os portões se abriram para os guerreiros forjarem o esquadrão definitivo para a guerra. E eis o segredo de por que o Golden State é uma ameaça esmagadora nas sombras. Eles devem selar pactos com 3 veteranos formidáveis em breve. Al Horford de Boston, além de 2 guardas retornando, de Anthony Melton e Gary Payton II. De repente, ao analisar o verdadeiro arsenal de guerra dos Warriors, o poder de fogo parece colossal, talvez além da imaginação. Temos Brandon Podziemski, Moses Moody, Buddy Hield, Horford, GP2 e Melton. E agora Kuminga como peças vitais de rotação, escoltando os 3 deuses. É uma aliança aterrorizante de guerreiros capazes de virar o jogo num instante, encaixando perfeitamente na coreografia letal orquestrada em torno de Steph Curry.
E a verdadeira revolução mística começa justamente com aqueles 3 nomes, porque veteranos como eles possuem a aura necessária para elevar um time ao topo da hierarquia. Vamos decifrar a lenda Al Horford primeiro. Ele entrega algo místico que nunca possuíram na era do Mestre Curry, um verdadeiro pivô espaçador. Huffington Post mostrou faíscas, mas Horford é um monstro provado nas batalhas sangrentas da liga. Em Boston, atirou 36,3% de 3 em mais de 7 disparos por duelo. Claro, não acredito que ele dispare tamanha artilharia no Golden State agora, mas seu domínio força as defesas inimigas a recuarem com absoluto respeito e medo, o que escancara rotas de ataque para todos. Então surge Gary Payton II. Se você sobreviveu acompanhando as sagas dos Warriors nas últimas temporadas perigosas, já sente na pele o impacto avassalador que ele traz para a guilda? Na defesa, GP2 é um escudo impenetrável, protegendo Steph como sombra leal. E no ataque, uma fúria indomável com um atletismo divino. Cortes cirúrgicos, passes mágicos e um instinto assassino inigualável no aro. Mesmo não sendo gigante, possui um instinto perfeito jogando com Steph Curry. Seja forjando bloqueios e rolando ou executando cortes fantasmas no tempo exato. E finalmente o explosivo DeAnthony Melton. Alguém que marchou com eles antes de rasgar o ligamento numa reviravolta trágica do destino. Mas naquelas breves lutas, sua sincronia com o Sistema Supremo foi absolutamente formidável. Sua aura com Steph foi uma revelação. Quando Melton pisava no campo de batalha, Curry aniquilava com 37,9 pontos por 75 posses. Uma destruição 10 pontos maior do que quando o mestre lutava sem Melton. E DeAnthony esmagava com 23,8 pontos, lutando junto de Steph. Quase 10 pontos extras do que sozinho. Sim, foi uma janela curta no tempo. Acredito que Melton enfrentou apenas 9 batalhas sangrentas pelo Golden State ano passado, mas ficou cristalino que a conexão entre eles era uma força incontrolável. Melton controla a bola com maestria, tirando o peso dos ombros do Steph. Ele defende com unhas e dentes e é letal nas bolas de 3. Ele é o escudeiro perfeito para lutar lado a lado com Curry. Olhando de fora, o exército de apoio dos Warriors atingiu um nível de poder absurdamente maior. Para uma equipe de veteranos de guerra, esse arsenal oculto será a chave. Eles têm guerreiros prontos para dominar a quadra a qualquer instante, sempre lutando para manter o desgaste de Curry, Butler e Draymond no mínimo durante a temporada regular. E esse é o segredo para mantê-los implacáveis rumo à verdadeira carnificina nos temidos playoffs. Agora, o terceiro motivo que torna o Golden State uma ameaça tão letal nesta temporada se resume ao poder que ainda guardam. O monstruoso trio mágico de Steph Curry, Jimmy Butler e Draymond Green. Todos já tremem diante da conexão lendária entre Steph e Draymond. Com 4 coroas de campeões, eles não são os parceiros mais antigos da liga à toa. A química deles é pura magia absoluta. Mas o que eleva os Warriors além de uma simples equipe de mata-mata? O que os transforma em deuses da quadra é Jimmy Butler, o trunfo definitivo. Quando você invoca Butler ao lado de Steph e Draymond, os Warriors viraram um pesadelo na última temporada, cravando 23 vitórias e 8 derrotas. No dia da mídia, o próprio Steph avisou que se mantivessem essa taxa de massacre na temporada inteira, isso garantiria a supremacia em casa na primeira fase da guerra. E ele não errou, pois isso geraria uma campanha brutal de 57 vitórias. Claro, sonhar em atingir essa marca colossal parece uma ilusão otimista, mas só do Steph acreditar nisso, a liga inteira já deveria estar tremendo de pavor. Porque com esse esquadrão, a posição final na tabela é apenas um detalhe insignificante. Se pisarem nos playoffs, eles se tornarão o chefe final mais aterrorizante de todos. E a razão disso é a genialidade pura que queima nesses guerreiros. Suas mentes estão conectadas, usando um instinto tático coletivo surreal para aniquilar brutalmente as defesas inimigas. Lembrem-se, Butler chegou no olho do furacão ano passado. Faltou tempo para forjar um estilo perfeito, vivendo apenas de adaptações relâmpago e puro instinto. Conversas de última hora e sobrevivência pura. Agora, com o campo de treinamento completo, eles finalmente vão afiar suas garras e descobrir como sincronizar seus poderes na quadra. É por isso que essa temporada promete uma evolução ainda mais monstruosa que a anterior. E as estatísticas escancaram essa verdade assustadora. Sem Butler ano passado, o Golden State era dolorosamente comum. Uma taxa de mais 0,7, um poder ofensivo de 113,9 e defesa de 113,2. Era a verdadeira personificação da mediocridade. Mas com Jimmy, os números atingiram o ápice divino.
uma taxa brutal de mais 9,6, ataque explosivo de 117,8 e uma muralha defensiva de 108,2. Um verdadeiro campeão. Invocar Butler foi a maior vitória do Golden State desde a lenda de Kevin Durant. E não digo isso brincando. Butler trouxe a peça que faltava: criação fatal de jogadas, trocas defensivas absolutas, genialidade tática e a arma mais subestimada de todas. Ele domina os lances livres. Com Jimmy, os Warriors voaram para o percentil 99 na taxa de lances livres, cravando quase 26 ataques a cada 100 posses, ofuscando os míseros 16,7 antes da sua chegada, o que os mantinha no 15º percentil. Uma reviravolta monumental. Esses pontos na linha de lance livre mudam destinos. E ainda mais crucial, essas pausas dão aos verdadeiros veteranos da quadra a oportunidade de recuperar as energias e recalcular a rota durante a guerra. São esses detalhes invisíveis que consagram os reis das séries de playoffs. Dissecando a jogada, Jimmy traz um instinto letal híbrido da precisão de Kevin Durant e da fortaleza de Iguodala naquelas eras gloriosas da dinastia. Se Butler despertar sua concentração máxima na temporada regular e entrar fervendo na batalha dos playoffs, Golden State terá a força esmagadora para dominar em casa na primeira rodada e potencialmente erguer a taça de campeão. Porém, se ele economizar sua energia para não se desgastar, uma manobra clássica que conhecemos muito bem, então os veja estacionando no olho do furacão, pelo meio da Conferência Oeste, provavelmente agarrando a 6ª posição. Mas como avisei antes, a colocação é apenas um mero número, pois quando a verdadeira guerra explode, esse esquadrão possui o poder para pulverizar qualquer adversário em quadra. Vou resumir a ópera. Eu jamais duvidaria da magia de Steph Curry. E existem mais 6 verdades inabaláveis contra as quais não ousarei apostar nesta jornada épica. E se você quiser desvendar os 6 focos que estou vigiando obsessivamente nesta temporada implacável de basquete, então devore cada segundo desta análise colossal no vídeo bem aqui.